Bom dia, bom dia, bom dia. Eis-nos aqui, meus amados, minhas amadas, outra vez, para trazer-lhes a palavra do Senhor, para trazer-lhes a instrução do Senhor, nosso Deus. Bom dia, amados acolhedores, bom dia, família, irmã, bom dia, povo abençoado, para abençoar graça e paz do Senhor, nosso Deus. Que vocês estejam bem, que vocês estejam ótimos, sempre dependentes do Senhor e à disposição do Senhor, nosso Deus. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas, fique à vontade, abramos os nossos corações e nos rendamos à palavra do Senhor. Você já é um seguidor, já é um curtidor, um consumidor dos nossos conteúdos na internet? Então seja um seguidor, seja um curtidor. O nosso endereço aqui no YouTube é o Clovisman. Se inscreva no nosso canal, ativa o sininho e compartilhem o nosso canal o máximo que vocês puderem. Clovisman é o nosso endereço aqui no YouTube. Ajuda a gente, fortalece a gente o máximo que vocês puderem. Clovisman aqui no YouTube. Se inscreva no nosso canal, ativa o sininho e compartilhe o nosso canal. Nós temos ministrações também no Instagram. Lá no Instagram é o Clovis Apólio Oficial. Clovis Apólio Oficial no Instagram e aqui no YouTube é o Clovisman. Então ajuda a gente se inscrevendo no nosso canal, ativando o sininho aqui no Clovisman, tá bom? E lá no Instagram, Clovis Apólio Oficial. Já deixou seu graça e paz, sua saudação, aquele desejo mais profundo de um dia abençoado? Escreva aí assim: eu desejo a todos um dia abençoado, um dia de sucesso, um dia de bênção e de crescimento na presença do Senhor nosso Deus. Vamos à palavra do Senhor agora, Bíblia Sagrada, primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 10, nós estamos conversando sobre fazer tudo para a glória de Deus, existir, viver para a glória de Deus, viver para a glória de Deus. Nós estamos conversando sobre isso, viver para a glória de Deus. A glória de Deus tem que ser o alvo final do viver cristão. A glória de Deus tem que ser o alvo final. Você colocar tudo na balança, tudo, a glória de Deus tem que ser o alvo final. Não é assim quando você chegar no fim da sua vida, não. Assim, coloca tudo. E a glória de Deus tem que ser o alvo final, o objetivo primeiro da sua vida. Sem isso, a sua vida será uma vida egoística, uma vida idolátrica, uma vida sem sentido. Viver para a glória de Deus é que dá sentido ao viver. Viver para a glória de Deus. Porque o viver para a glória de Deus leva em consideração o que Deus quer, o que Deus pensa. Depois, leve em consideração o seu bem-estar, porque eu vou fazer para os outros a partir de mim. Quem não cuida bem de si, eu não quero o cuidado de uma pessoa que não tem cuidado próprio. Eu não quero o cuidado de uma pessoa que não tem cuidado próprio. Entendeu? Mas aí vem Jesus Cristo e fala assim: você quer o bem para você? Quer o bem para você? Cuida do próximo. Então faça aos outros o que você quer que seja feito. Porque nas antigas civilizações, aquelas mais equilibradas, o alvo era o seguinte: não faça para os outros o que você não quer que se faça para você. Meio que neutro, né? Era meio que neutro, essa é a palavra certa. Assim. Deus vem Jesus e nos ensina a ser proativos, fazei aos outros o que você quer. Não fique parado, estagnado, não fazei aos outros o que você realmente gosta de você, é, você tem é, um, uma percepção de si correta, então faça para os outros aquilo que você quer que seja para você. Seja proativo, não seja uma pessoa passiva, seja uma pessoa ativa. Então, o viver para a glória de Deus faz com que a gente tenha como referência o próprio Deus. Uma vez que nós tenhamos como referência o próprio Deus, a gente vai cuidar bem da gente mesmo. Se nós realmente quisermos cuidar bem de nós mesmos, o Senhor nos dá o pulo do gato, né? Nos dá o enigma. Ele fala: fazei ao próximo o que você quer que faça a você, seja feito a você mesmo. Então perceba que viver para a glória de Deus é o pontapé inicial de tudo. Se não existe isso, o eu está no controle. Então aí, para que o eu se dê bem, eu vou até fazer mal para os outros, desde que o eu me dá bem. Agora, quando é para a glória de Deus, tem um padrão, eu tenho uma referência moral, psicológica, existência, eu tenho uma referência Deus. Eu vivo para a glória de Deus. É,
as leis de Deus, a vontade de Deus, a palavra de Deus, o dizer de Deus é que está em primeiro lugar. Aí eu vou cuidar de mim, aí eu vou querer o meu próprio bem, porque eu estou fazendo a vontade de Deus e Deus quer que eu cuide de mim. Aí veja, o passo impactante para que eu me dê bem, a palavra diz: cuide do próximo, amai o próximo. Você entendeu isso? O passo fenomenal para que eu me dê bem é cuidar do outro. Então, fazer aos outros o que você quer que seja feito. Agora veja, sem a glória de Deus, toda essa minha argumentação perde a força. Sem eu existir para a glória de Deus, toda a minha argumentação perde a força. Primeiramente é existir para a glória de Deus. É isso que você quer resolver. Porque todos nós que não vivemos, que não existimos para a glória de Deus, somos idólatras, gente. Enfia na sua cabeça, eu falei isso aqui anteriormente nos nossos encontros anteriores. A idolatria nada mais é do que o eu no centro. Eu disfarço isso botando o sol, a lua, a montanha, o fogo, um poste, um pedaço de madeira, uma pessoa, um famoso. Eu boto alguma coisa, mas no fim de tudo, sou eu. A idolatria nada mais é do que o eu no centro. É para que eu seja beneficiado, tá bom? Então, viver para a glória de Deus é uma sabedoria fenomenal. Não sei se vocês estão me entendendo. Hoje é a terceira vez que eu vou falar sobre isso. Viver para a glória de Deus. A glória de Deus tem que ser o alvo final da nossa vida cristã. Alvo final, não tem conversa, mas você avalia tudo, pá, glória de Deus. Porque tudo vem, se você esquecer Deus, sempre vai ser você primeiro, sempre vai ser você. Então toda a vida do cristão deve ser vivida para a glória de Deus, para o bem do próximo, para o bem-estar do próximo. Paulo encerra tudo com esse absoluto aí, para a glória de Deus. Vivamos para a glória de Deus. Quer comamos, quer bebamos, quer façamos qualquer outra coisa, nós fazemos para a glória de Deus. Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. E aí ele continua. Então, assim, quer vocês comam, quer vocês bebam, quer vocês vivam, seja para a glória de Deus. Aí ele dá uma outra ideia para nós aqui. Como é viver para a glória de Deus? Não ser motivo de tropeço para ninguém. Olha o versículo 32, olha só. Assim como eu tampouco procuro agradar a todos, de todas as formas, eu não procuro o meu próprio bem. Olha só, não se torne um motivo de tropeço nem para este, nem para aqueles, nem para aqueles outros. Como é que eu vivo para a glória de Deus? Como é que eu faço isso? Colocando Deus em primeiro lugar, promovendo o bem do próximo. E aqui tem um desdobramento desse promover o bem do próximo. Não seja motivo de tropeço, de escândalo, de alguém escorregar, se dar mal, se prejudicar. Não seja um motivo. Então, como é que eu vivo para a glória de Deus, gente? Como é que eu vivo? Colocando Deus e a sua palavra em primeiro lugar. Eu vivo segundo a sua palavra, não segundo os meus ditames. Eu vivo segundo a palavra de Deus. E se eu vivo segundo a palavra de Deus, eu vou amar o próximo, eu vou promover o bem do próximo. Nesse promover o bem do próximo tem um desdobramento. Eu não vou ser o motivo de tropeço. Então veja, nesse promover o bem do próximo, comecemos com esse ponto. Tem outros pontos, mas comece com esse ponto. Não ser motivo de tropeço. Não seja motivo de tropeço, nem para os judeus, que quer dizer aqui o quê? Aqueles que conhecem a palavra, porque esses são os que nos dão mais raiva, viu? Vou te contar. Os religiosos é o que nos causa mais mal-estar. Você sabe que a pessoa sabe daquilo e ela não faz aquilo. Cara, dá náuseas. Ser luz no meio de luzes, gente, vou te contar, viu? Lembra o que Cristo falou lá em Mateus, no Sermão da Montanha, no Sermão do Monte? Se a luz que em ti há for trevas, que trevas você se encontra? Lembra disso em Mateus? Lembra lá no Sermão da Montanha? Acho que é capítulo 5 ou capítulo 6, né, que ele vai falar, se a luz que em ti existe, se essa luz for trevas, que trevas densas, quão densas trevas você está. Será que eu acho aqui assim de supetão aqui? Quão densas trevas você está. Entendeu? Quão densas trevas você está. Cadê? Luz do mundo, cadê? Dos senhores, trevas.
É, isso mesmo. Quando ele fala assim, olha assim, se porém os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas que grandes trevas serão. Ele está falando da luz e das trevas. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, se os olhos forem bons, a forma como você enxerga, a forma como você avalia, analisa, conclui, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se você olhar para as coisas de forma positiva, de forma correta, de forma bela, de forma bonita, não preconceituosa, não desagradável, se você olhar para as coisas de forma correta, todo o teu corpo estará em luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, aí eu quero só a sentença só, né? Todo o teu corpo estará nas trevas. Se os olhos sempre for negativo, pejorativo, negativo, pensa sempre ruim, sempre pensa sempre mal, sempre de forma amargurada, triste, o teu corpo estará em amargura também, em trevas também, ele fala assim. Aí tem essa sentença aqui final. A sentença final é fenomenal, olha só. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas vocês serão. Eu costumo aplicar isso daqui para a pessoa que tem conhecimento, a pessoa que tem conhecimento de Deus, mas usa este conhecimento de Deus de forma egoísta. Usa esse conhecimento que ela tem disso para se safar. Isso tem muito hoje em dia, pessoal. Isso tem muita gente usando as escrituras ao seu bel prazer para ser agradado, para dominar as pessoas, para serem ditadores. Tem muita gente, mas muita gente usando as escrituras, porque descobriram que as escrituras já te dão crédito. Sempre que você fala na Bíblia, você já começa com crédito. Quem não vai falar então? Então, se as escrituras, que é a luz, a lâmpada dos nossos pés, a luz do nosso caminho, se essa luz você usar para o egoísmo, você estará em trevas. E que trevas? Porque qual luz? Qual luz vai competir com a luz? Eu sei qual luz, tá bom? A luz chamada Cristo, eu sei. Mas até eu provar isso para você, já passou meio século. Então, se o conhecimento que a pessoa tem, se a revelação que a pessoa tem, se o entendimento que a pessoa tem, ela usa isso de forma egoísta, de forma sarcástica, de forma pejorativa, que trevas essa pessoa está? O que eu vou poder fazer? Tudo que eu for falar para essa pessoa sobre a palavra de Deus, ela sabe. Tudo que eu conversar com essa pessoa sobre as escrituras, ela sabe. Então, como é que eu vou poder ajudar? Então, o texto fala lá em Mateus 5, Mateus 6, que densas trevas vocês estão. Não é, Mateus? Isso mesmo que eu falei agora? Não é o Mateus mesmo? É 5, é 6. Eu li e não vi o. É o 6. É o 6, 23. 6, 23. Se a luz que em ti há for trevas, ou seja, se você usa essa luz de forma pejorativa, que densas trevas você está. Quem vai poder tirar você? Porque a única ferramenta que eu tenho para tirar você das trevas é a palavra de Deus, é a vontade de Deus, são as escrituras. A única ferramenta que eu tenho para tirar você das trevas é a palavra de Deus. Só que a palavra de Deus que eu tenho, você também tem. Como é que eu posso lhe ajudar? Se o seu coração já não está mais no centro, se Cristo não é o Senhor da sua vida de verdade. Então, eu sei que uma vida cristã pode até, né? A gente tem que contar com o Espírito Santo mesmo, porque humanamente falando, se você tem luz da palavra, se você tem o entendimento da palavra e você vive nas trevas, como eu posso te ajudar? Eu fui aluno de homens que, pelo amor de Deus, eu fui aluno de homens que você não tem noção, entendeu? Fui aluno de um professor de grego, um senhor de quase 80 anos de grego. Pelo amor de Deus, como é que eu vou discutir com aquele homem? Se eu falasse uma coisa que a Bíblia diz, ele falava assim, lá no original diz outra coisa. Você já parou a pensar? Não tem como. Entendeu? Uma pessoa muito culta, muito influente, o que eu poderia fazer com aquela pessoa? Se eu convivesse com aquele professor, se eu convivesse com ele, de repente eu poderia dar um testemunho que realmente fosse impactante, mas não tinha esse tempo de conviver com ele. Então, como é que eu poderia? Entendeu? E as pessoas que estão perto dele, um outro cristão, perto do meu professor lá, entendeu? Perto do meu professor, entendeu? O nome dele era Milton.
Milton Schwantz era o nome dele. Ou esse era do mestrado. Eu não me lembro agora. Acho que é esse mesmo, Milton Schwantz. Agora não me lembro se era do mestrado ou se era do grego, viu? Mas tudo bem. Então, como alguém ia poder pregar para aquele homem? Entendeu? E no mestrado mesmo tive outros 2 orientadores que, pelo amor de Deus, eu que achava meus professores do bacharel fenomenais, eu achava os meus professores do bacharel em teologia fenomenais. Quando eu fui para o mestrado, eu falei, meu Deus do céu, onde que vai parar o conhecimento das pessoas? Então, como é que eu poderia ser luz para aquele homem? Eu não convivo com ele, eu passava com ele o quê? 4 horas num dia de terça-feira, mas 4 horas numa terça-feira, é isso, e raramente uma outra vez, não tem como. Então, como é que eu vou explicar, falar, pregar, anunciar para essa pessoa? A pessoa tem muita luz, só que a luz que ela tem, ela usa em benefício próprio, em benefício egoístico, em benefício exagerado, em benefício exacerbado, meus irmãos. Percebe? Em benefício exacerbado. Como é que eu posso ajudar? Como é que eu posso ser luz para esta pessoa? Então vamos aos filtros. Viver para a glória de Deus, segundo a vontade, o parecer, o dizer, o falar de Deus. Uma vez que eu vivo para o falar de Deus, eu vou cuidar bem de mim, eu vou querer a salvação, eu vou cuidar bem de mim. Então, quando eu vou para Deus, Deus me ensina a cuidar bem de mim, porque aí, uma vez que eu cuido bem de mim, eu posso cuidar bem do próximo. Aí vem Jesus, então, cuidar do próximo. O filtro é o parecer de Deus, a palavra de Deus, o querer de Deus em primeiro lugar na sua vida. Uma vez que isso está claro, você cuida bem de você. Uma vez que você cuida bem de você, você não pode fazer mal para ninguém, tá bom? Não fazer mal, é cuidar bem do próximo. Aí Jesus vem e faz um upgrade nesse cuidar bem do próximo. Ele fala assim, em vez de não fazer o mal para os outros, faça o bem para os outros, tá bom? Então, assim, são esses filtros, o filtro do Deus com a sua palavra em primeiro lugar, com a sua orientação, com a sua vontade, o cuidar de mim em servir ao Senhor, e porque cuide de mim, cuide do próximo, não façam para o próximo, e vem Jesus e fala assim, fazei o bem ao próximo como você quer que seja feito a você. Aí Paulo vem e faz um desdobramento aqui, não promova o tropeço do próximo. Não promova o tropeço do próximo. Cuida do próximo. Não promova. Se uma atitude sua, leve em consideração o próximo, leve. Então Paulo coloca um filtro aqui, levar em consideração o próximo. O próximo teu pai, o próximo tua mãe, o próximo teu irmão, o próximo teu amigo, o próximo teu professor. Leve em consideração. Não promova o tropeço dele. Viva de um jeito que ele não tropece. Olha só, você que fala assim, eu vou viver para os outros? Vai. Se você está buscando a glória de Deus, você vive para os outros, sim senhora, sim senhor, para que o outro não tropece. Ou se tropeçar, que seja um tropeçar para acordar, entendeu? Que seja um tropeçar para acordar. Existe um tropeço que acorda. Existe tropeço que a pessoa cai e não levanta mais. Então, o Paulo ele faz aqui, nessa vida em prol do próximo, faz o seguinte, começa o seguinte, não seja motivo de tropeço. Então, que o seu comer não faça o teu próximo tropeçar. Que o seu beber não faça o teu próximo tropeçar. Que o seu viver cotidiano não faça o teu próximo tropeçar. Não se torne motivo de tropeço para. Aí vem o que eu estava falando aqui, né? Judeus que têm conhecimento da palavra da vontade de Deus. Então não seja, porque alguns falam, ah não, esse cara conhece, eu não estou nem aí, esse cara já sabe. Eu que não vou ligar para esse cara, você fala, você não leva em consideração. Pois é, Paulo fala assim, não seja motivo de tropeço para os judeus, que são os que mais nos irritam, não seja um motivo de tropeço. Viva a vida para que o judeu seja promovido, para que o judeu não tropece, para que o judeu não tropece. Para os não-judeus, ou seja, para os gregos, para os que buscam sabedoria, para os demais. Não seja motivo para os demais. Não seja motivo. Então, se aquilo que você for fazer vai atrapalhar na pregação do evangelho, lá atrás Paulo falou sobre aquelas pessoas que comem comida sacrificada aos ídolos e que te falou. Se a pessoa que come comida sacrificada aos ídolos vê você comendo também, e ela falou, essa comida aqui foi sacrificada aos ídolos, como é que você vai poder pregar para essa pessoa depois? Se você também está comendo uma comida sacrificada aos ídolos, logo você também está se oferecendo aos demônios. Como é que você pode pregar? Então, quer comais, quer bebais, faça para a glória do Senhor. Não promova o tropeço dos judeus, dos não-judeus,
assim como da igreja de Deus. Olha só como uma coisa aqui, gente, isso aqui, dependendo para que lado você caminha, isso aqui é fenomenal, é comprometedor. Eu vou ser exemplo para os judeus que têm conhecimento, mas não têm revelação. Eu vou viver para o bem-estar dos gregos, dos não-judeus, dos que não têm conhecimento, mas olha isso daqui, eu vou viver para a igreja de Deus. Eu não vou promover escândalo, eu não vou trazer escândalo, tropeço para a igreja de Deus. Até para aqueles que têm revelação, que têm iluminação de Cristo já, que são salvos. Gente, perceba que o filtro vai ficando fechadinho. Entendeu? É difícil pra caramba viver para que o judeu não tropece, porque eles têm conhecimento literário. É delicado pra caramba viver para que os gregos não tropecem, porque eles falam que podem tudo, eles crescem, ganham dinheiro, comem, bebem de tudo, e eu tenho que viver para que ele não tropece. Mas aqui o filtro fica mais apertadinho. A igreja de Deus, aqueles que são salvos tanto quanto você, aqueles que são libertos tanto quanto você vai viver para que ele não tropece. Então, assim, se a sua irmã, até que você não gosta da sua irmã, se você vai viver para que ela não tropece, você vai viver para que aquele. O que é não tropeçar? Não falar nenhuma palavra de baixo calão, não pensar nenhum pensamento de baixo por causa de você, por causa de você. Você vai viver uma vida para que ele não pense. Você não vai promover o tropeço do seu irmão. O que é isso? Você não vai viver uma vida que faça o teu irmão pecar. Tipo assim, você vai lá e faz uma coisa que escandaliza o seu irmão. Olha só o que o irmão João fez. Como é que o irmão João pode fazer isso? Você já pensou, irmãos? Eu sei que vocês não vão gostar dessa mensagem. A maioria não vai gostar dessa mensagem, porque ninguém quer viver para o bem do outro. Então veja, Paulo ele coloca um filtro aqui bem fino. Viver de tal forma que os judeus não tropecem, que os gregos não tropecem e que a igreja de Deus não tropece. Você vai ver a vida para a glória de Deus, pensando no próximo. Assim como eu também procuro agradar a todos, assim como eu procuro, olha, assim como eu procuro a intenção é agradar a todos, de todas as formas, e não procuro o meu próprio bem, mas o bem de muitos para que sejam salvos. Então esquece do seu bem-estar, esquece. Vontade de Deus, glória de Deus. Viva para a glória de Deus. Não viva para o seu bem-estar. Se o seu bem-estar vier, tá bom. Eu acho que o Paulo tinha bem-estar. Eu acho que os discípulos do Paulo tinham bem-estar. Mas ele não buscava o bem-estar. Ele sempre buscava a glória de Deus. Tinha que corrigir, às vezes, ser duro com o povo de Corinto, tinha. Mas ele não buscava o próprio bem-estar. Vivamos para a glória de Deus. Assim eu encerro esse capítulo 10, viu? Viver para a glória de Deus. Qualquer coisa que não seja isso é idolatria. Qualquer coisa que não seja viver para a glória de Deus é idolatria. Qualquer coisa que não seja viver para a glória de Deus é idolatria. Muito obrigado por sua presença aqui, por sua audiência aqui. Eu conto com a sua presença aqui todos os dias, de domingo a domingo, entre 9 e 10 da manhã. Convide seus amigos e amigas para participarem conosco também, por favor. E peço a vocês também que estejam orando por mim. Meus irmãos, eu preciso muito das orações de todos vocês. As orações de um justo pode muito esses efeitos. Então, ore pela minha vida, pelo meu ministério, pela nossa instituição religiosa, ore por nós, não deixe de orar pelo Ministério Apostólico Metodista. Peço a vocês também que nos ajude financeiramente, as contas estão aqui abaixo, a gente precisa da ajuda de todos vocês. Você já ajudou a gente? Já ajudou o Ministério Apostólico Metodista, mas você é edificado aqui e abençoado aqui, por que você não colabora conosco? Vocês conhecem nossa origem, nossa história, vocês sabem de nós, colabora conosco, porque precisar nós precisamos, pedir nós pedimos, fica pela sua consciência ajudar ou não ajudar. Vamos orar agora? Meu Pai amado, meu Deus querido, obrigado, Senhor, por essa hora, por essa palavra, pela orientação. Livra a gente do homem mau, da pessoa amada, da pessoa violenta. Nos dê uma semana abençoada de excelência. Em nome de Jesus, que o grande amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus, que a consolação do Espírito Santo esteja com todo o povo de Deus, desde agora e para sempre. Amém e amém. Graça e paz do Senhor Jesus. Bom dia a todos.